Então, o estudo da termodinâmica, a gente vai estudar aí temperatura, tá legal? Calor e quais as relações de temperatura e calor com os meios à sua volta, tá? Então, termologia 1, a gente vai estudar propriamente temperaturas, ok? Lá para frente a gente vai começar a ver calor. Então, hoje, o nosso conceito central gira em torno da ideia de temperatura, ok? Então, alguém consegue definir o que é temperatura para mim? O que é temperatura para vocês? Não precisa ser bonitinho fisicamente, não. Não precisa olhar na apostila. Quero saber de vocês. Tudo bem, Ana? E aí? Lucas Raso falou que é tipo uma pressão. A gente já estudou pressão, né? Pressão é força sobre área. Não tem muito a ver com temperatura, não. Pressão é uma coisa, temperatura é outra. Galera, ninguém, não é possível que ninguém tenha nenhuma ideia do que é temperatura, gente. Vamos lá, participa da aula, bom dia. Vamos lá, acorda todo mundo, vai. Acordando, acordando. Tem a ver com área de contato? Não, também não. Vamos lá, gente. Mais alguém? É uma coisa que varia. Ou não, ou não. Pode ser constante também. Tudo bem, Paulo. Quente ou frio? Não, isso não é temperatura também. Mais alguém, galera? Energia. Isso é uma forma de energia, tá relacionado, mas não é, tá bom? O que é uma forma de energia que vocês conhecem, a gente vai estudar lá para frente, é o calor, tá? Temperatura tem relação com energia, mas não é energia. Então, olha só, para entender melhor o que é temperatura, eu quero que vocês imaginem um copo com água, tá? Então, você tem aqui um copo com água, e aí eu pergunto para vocês o seguinte: vamos lá no mundo microscópico, tá? Do que é formada a água? O que forma a água? Gente, do que é feita a água? Moléculas, muito bom. Moléculas de H2O. Ótimo. Então você tem aqui moléculas de H2O. Legal. E o que está formando as moléculas? O que está formando as moléculas, gente? Bom, ninguém lembra. Os átomos, né? Os átomos. Legal. Beleza. Então, se água é formada de moléculas de H2O e moléculas são formadas de água, aonde que eu tenho que focar para entender temperatura? Você vai ter que focar aqui, ó, nas moléculas. Por quê? Eu consigo fazer as moléculas de H2O se espaçarem mais? Consigo? Qual seria o estado físico
das moléculas de água mais espaçadas possível. Qual seria o estado físico da água, caso isso seja verdade? Se essas moléculas estão muito espaçadas. Não, Lucas, ao contrário, né? Sólido, as moléculas estão muito juntas. Líquido, elas estão próximas. E gasoso, elas estão muito afastadas. Então, o afastamento molecular tem a ver com quanto elas se mexem. Porque se elas estão no estado sólido, elas estão juntinhas. Líquido, elas estão mais espaçadinhas. Gasoso, muito espaçadas. Porém, sempre em movimento. Essa é a sacada. Mesmo que está no sólido, está mexendo. No líquido também está mexendo. E no gasoso também. Só que o mexer tem a ver com movimento. Então, a gente vai falar aqui sobre energia cinética das partículas, das moléculas, ok? A gente vai falar que quanto maior for a energia cinética das moléculas, maior será a temperatura. Se a energia cinética dessas moléculas for alta, significa que a temperatura é alta também. Então, o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Bom, então temperatura não é energia. Temperatura não é calor. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Essa é a definição. Grau de agitação molecular. Tudo bem? Legal. Então, agora que vocês entendem isso, você nunca mais vai poder dizer que um corpo está quente. Não é quente que você tem que falar. Você tem que falar que o corpo tem um alto grau de agitação molecular. O corpo está frio. O corpo não está frio. O corpo tem um baixo grau de agitação molecular. Essa é a definição de temperatura. E outra, quente e frio não são verdades absolutas, né? Às vezes o que é quente para você não é quente para outra pessoa. Vocês concordam com isso? Pessoal, bom dia. Estou falando com vocês, gente. Estou perguntando se vocês entendem isso. Beleza, então qual que é o entendimento de vocês sobre o que é quente e o que é frio? Quero saber. Não, Lucas. A Ana falou aí, ó. Depende da pessoa. Exato. Você não consegue afirmar que aquilo está quente ou que aquilo está frio. Primeiro, quente e frio são termos errados, certo? São termos usuais, não são termos científicos. E aquela coisa estar quente ou aquela coisa estar fria depende de pessoa para pessoa, gente.
Aquilo é uma sensação, não é uma verdade absoluta. Então a gente vai dizer que o quente e o frio depende sempre do referencial, depende sempre do ponto de vista. Tá claro isso para todo mundo? Bom, assim como qualquer grandeza física nova estudada, você tem que saber qual é o aparelho utilizado para medir temperatura. O aparelho utilizado para medir temperatura é o termômetro, né? Termômetro. Vamos trabalhar aqui com termômetros analógicos e não termômetros digitais. Termômetros digitais é aquele que tem, normalmente que tem na casa das pessoas hoje em dia, tá? No material de vocês tem foto aqui, ó. Esse é o digital, esse é o analógico comum, tá? A gente vai trabalhar com esses daqui, ok? Com esses aqui. Então, o que são termômetros? São aparelhos de medida usados para medir quem? A temperatura dos corpos, o grau de agitação molecular dos corpos. E como que ele é montado, né? Ele é aqui, ó, um tubo cilíndrico de vidro com um bulbo, que é uma bola de vidro. Aqui dentro, a gente vai colocar dois elementos, ou um ou outro, tá, gente? Não juntos. Aqui dentro nós teremos ou mercúrio, tá? Isso, Lucas. Ou vai ter mercúrio, que é o líquido prata, ou nós teremos aqui o álcool com corante vermelho, que é aquele termômetro clássico de desenho animado, né? Então, vamos supor que a gente tenha colocado aqui o líquido, né? Isso aqui está preenchido com este líquido, ok? Então, esse líquido ele está encarcerado aqui neste vidro. Não tem para onde ele escapar. Isso é importante que você saiba, tá? Nós temos o mercúrio ou o álcool com corante, o exemplo que eu estou dando aqui. No laboratório do colégio, nós temos lá os dois tipos, tá? Nós temos os dois tipos, tanto o de álcool quanto o de mercúrio. Não, Raso, claro que não. Não, você não vai entrar em contato direto com o mercúrio, tá bom? Fica tranquilo, né? Você vai ter aqui o líquido sempre dentro do vidro, ok? Sempre, nunca do lado de fora, sempre do lado de dentro, tá? Então, o líquido está aqui. O que a gente coloca nessa parte cilíndrica são marcações. A gente faz como se fosse uma régua, tá? Como se fosse uma régua. Porque a gente quer medir o valor da temperatura. Então a gente vai fazer aqui, ó, como se fosse uma régua. Só que a gente não chama isso daqui de régua, tá? A gente chama isso daqui de escala. Muito importante que você saiba isso. Esses riscos eles vão representar números. Esses números estão igualmente espaçados, assim como numa régua, tá? Então eu estou falando disso aqui, ó. Imagina isso aqui, ó, tá? Nós temos aí os números espaçados de forma igual nessa nossa coluna de vidro, que vai formar uma escala. Olha o termo, escala. Fundamental, gente, que vocês saibam isso. Então nós temos aqui uma escala. Uma escala o quê? Bom, é uma escala numérica dentro de um termômetro. Então a gente vai chamar isso aqui de escala termométrica.
ok? Bom, como que o termômetro funciona? O termômetro ele pode ter o seu nível subindo ou normal ali, no nível normal. Como que esse termômetro sobe? Veja, o líquido é formado de moléculas, ok? Moléculas são compostas por átomos. Como que eu faço para essa agitação molecular crescer? Para isso, eu trouxe uma simulação para vocês do PET, Universidade de Colorado, da seguinte forma. Vou colocar aqui moléculas de água. O que eu tenho aqui? Um termômetro de álcool com corante vermelho. Tá aqui. Não precisa ligar para isso aqui. E nem para isso aqui ainda. Esse número. Eu só quero que vocês olhem o nível. O que eu vou fazer? As moléculas elas estão no estado sólido. Elas estão juntas formando um estado sólido. Mas veja que elas estão se agitando. Elas não estão paradinhas. Eu vou fornecer energia para essas moléculas. Olha o que vai acontecer com elas e olha o que vai acontecer com o nível do termômetro que está lá, ó, lá em cima. Ó, o nível está crescendo, as moléculas de água elas começam a se agitar muito. Olha elas rotacionando, batendo umas nas outras. Começa a perceber o espaçamento entre as moléculas. Perceba, olha só. Primeiro, já estou mudando o estado físico aqui. As moléculas já estão mais espaçadas, já foi para o líquido, já foi para o gás. E olha a agitação molecular. Agora olha o termômetro, tá vendo que está aumentando? Olha quanto que ele está marcando aqui, gente. Então, conforme eu forneço energia, você tem aí um crescimento da temperatura marcado pelo termômetro. O que ele está marcando? Essa agitação das moléculas. Ficou claro para todo mundo isso aqui? Sim ou não? Então, esse termômetro que você conhece, como termômetro comum, ou de mercúrio, ele tem essa pontinha de metal. O metal, ele é um ótimo condutor de calor. Você vai pegar essa pontinha de metal e colocar embaixo do braço. E aí você não pode mexer. Fica aqui paradinho. O que o seu corpo vai fazer? Se você estiver com febre, significa que você tem uma temperatura corpórea acima do normal. Isso significa que as moléculas que compõem o seu corpo se agitam mais. Portanto, o braço é um local, assim como a cabeça, de alta liberação de energia térmica, de calor. Quando você coloca o termômetro embaixo do braço, o metal ele vai captar essa agitação molecular do seu corpo, essa pontinha aqui, ó, tá? E se o seu corpo tiver uma agitação molecular acima do normal, tá vendo que isso daqui é composto de moléculas, assim como na minha simulação? Então, o calor do seu corpo vai fazer o papel desse balde aqui que pode esquentar, ó. Tá bom? O seu corpo vai fornecer energia para o álcool que está dentro do termômetro. Este álcool não tem para onde correr, porque está dentro de um tubo de vidro, então ele só tem como subir. Tudo bem? E aí vai marcar a temperatura que o seu corpo está. Ficou claro para todo mundo ou não? Vocês não achavam que isso era tão complexo, né? Marca a agitação molecular. Ok? Bom, para finalizar a parte conceitual, agora que você entendeu isso, eu vou dar o seguinte exemplo. Imaginem que a gente tem um copo novamente, tá? Então nós temos um copo aqui. E esse copo, ele contém um líquido
você vai usar para tomar? Sei lá, um refrigerante, tá? Um suco. Você foi lá, comprou o suco no mercado, chegou na sua casa doido para tomar o suco de laranja. Só que você fala assim: ah, esse suco tá quente, né? Você gosta de tomar líquidos numa temperatura mais baixa. Então vamos supor que eu tenha aqui um suco de laranja, certo? E aí você fala assim: ah, não, tá muito quente isso aqui. Já tá errado usar esse termo, mas tudo bem, tá muito quente. Vamos lá. O que que você faz? Você vai rapidamente no seu freezer e busca pedras de gelo. Então vamos supor que você tenha colocado aqui duas pedrinhas de gelo. Ó, coloquei aqui dois cubinhos de gelo no meu suco. E aí, você foi fazer outra coisa e esqueceu o seu suco com as pedras de gelo. Passado um tempo, você vai ver que você não vê mais o gelo. Então, o que aconteceu? Você fala, ah, o gelo derreteu, lógico. Beleza, mas isso é um fenômeno físico. O gelo derreteu. Legal. Eu quero entender o porquê que ele derreteu. É isso que a gente tem que pensar. Não vamos entrar no mérito agora do calor que está sendo passado, nem, ah, mas como que eu faço propriamente para o corpo mudar o estado físico? Não, isso a gente vai ver na próxima apostila. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: o suco ele estava numa temperatura acima da temperatura do gelo. Então você tinha um corpo com uma temperatura alta comparado com o outro que estava numa temperatura baixa. Um tinha um altíssimo grau de agitação molecular e o outro não tinha. O gelo tinha um grau de agitação molecular baixo. O que aconteceu? O corpo que tem agitação molecular maior, ele vai fornecer calor para o outro cuja agitação molecular é menor. O gelo vai pegar esse calor, vai ter sua temperatura aumentada, seu grau de agitação vai subir. E aí você vai ter um momento que, ó, suco estava numa temperatura aqui, gelo estava numa temperatura aqui. O suco vai perder calor, o gelo vai receber calor, temperaturas vão fazer assim, ó. Vai ter um momento que a temperatura vai ser igual. E nesse momento que a temperatura é igual, a gente diz que os corpos atingiram a situação de equilíbrio térmico. Tudo bem, gente? Pessoal, sim? Legal. Então, olha só. Abre a apostila de vocês aí. Lá, ó, terminamos aqui, tá? Lá na página 31. Olha as perguntas que estão aqui, de 1 a 5. O que é termologia? A gente falou. Qual a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética das partículas? A gente falou. Explique por que os conceitos de quente e frio são relativos. Também comentamos. Na construção de um termômetro que utiliza a variação de volume de um líquido com o aumento da temperatura, quais os dois fatores fundamentais para o seu bom funcionamento? Comentamos também. Explique o princípio do equilíbrio térmico, acabamos de falar. Então, galera, você tem aí questões de 1 a 5, muito tranquilinhas, bem conceituais sobre a aula de hoje, que você vai resolver aí na sua casa. Tudo bem? Você tem totais condições de resolver essas 5 questões. Para isso, o que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você leia o material antes. Então, ó, desde a introdução do que é termologia 1 até o princípio do equilíbrio térmico aqui, ó. Tudo bem? Li até aqui?
Tô com dúvida? Vou assistir a aula gravada. Assiste a aulinha gravada para matar todas as dúvidas. Ainda tô com dúvida, você vai fazer um resumo disso aqui. Um resuminho na folha, um mapa conceitual. Faz lá, bonitinho, tá? Para aí sim, você ir para os exercícios caso você ainda tenha dúvida. Não tô com dúvida, tô seguro, vou só ler e logo em sequência já vou resolver as questões. Tá bom? Então, resolvam os exercícios, pessoal. Vai ajudar muito vocês. Então, hoje nós ficamos por aqui.